Olá, oitavo ano. Vamos então para o nosso capítulo 3 da apostila, tá? Espero que a gente consiga terminar nessa aula, tá? Se meu computador colaborar. Mas assim, até que abra aqui a página, eu vou lendo aqui para vocês. Opa, abriu. Deslocamentos populacionais na América e na África. Os refugiados, né? Aqui temos como se fossem manchetes eram manchetes de jornal, tá? Que foram recortadas, né? E foi feita a abertura do capítulo 3 da apostila. Então, refugiados dominam balcões de sushi em supermercados no Zewa. Esquecidos haitianos vagam pelo continente americano. Fluxo de remessas de imigrantes pode chegar a 616 bilhões de dólares. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Imigrantes brasileiros de renda baixa enfrentam obstáculos em Portugal. Venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. Tudo isso tem a ver com o título do nosso capítulo, tá? Deslocamentos populacionais na América e na África. Parece que são súplicas, né, até de pessoas que estão se refugiando, que estão se deslocando dos seus países para outros lugares. Muitas vezes porque eles estão em seus países sofrendo, né? Desculpa. Eles estão sofrendo perseguições, eles estão sofrendo violências, ou às vezes até são expulsos mesmo, né? São obrigados a sair forçadamente dos seus lares, das suas casas, deixam tudo para trás para poder salvar a própria vida. Olha aqui, ó. As manchetes acima se relacionam a deslocamentos das populações africanas e americanas. A esse respeito, faça o que se pede. Você conhece algum cidadão de outro país morando no Brasil? E brasileiro que more ou já tenha morado no exterior? Faça uma pesquisa com seus conhecidos e familiares. Assim, eu, Aline, eu tenho minhas cunhadas, 2 irmãs do meu marido que moram fora do Brasil. Isso já há mais de 10 anos. Lá elas têm uma vida muito melhor, né? Uma vida muito boa. Coisa que elas não teriam se elas ficassem morando aqui. Então, elas brasileiras foram embora à procura de um trabalho melhor, de uma vida melhor, tá? E lá elas casaram, têm família e moram fora do Brasil, tá? Provavelmente todos vocês conheçam alguém ou saibam de alguém, ou até os pais de vocês saibam de algumas pessoas, né? Que estão morando também fora do Brasil à procura de uma vida melhor. Mas não que elas foram foragidas, né? Ou que esses amigos que vocês conheçam foram porque eles foram foragidos de alguma perseguição. Eles foram mesmo atrás de trabalho, atrás de um emprego bom, de uma vida melhor, tá? Diferente de algumas coisas que nós vamos ver nesse capítulo, que nós também já vimos no anterior, das pessoas que saem forçadamente, que elas saem mesmo para poder salvar a própria vida, tá? Que é um pouco diferente de você ir morar e só para você querer ter uma vida melhor, tentar construir uma família, uma vida para que você tenha mais conforto, tá? Qual ou quais motivos levaram essas pessoas a migrar? Trabalho, estudos, acompanhar a família ou outro? No caso das minhas cunhadas, elas foram mesmo para ganhar dinheiro, para trabalhar, ganhar dinheiro, e lá elas construíram casa, família, tudo, né? Tem tudo de bom. Então, assim, vocês também, a família de vocês também deve conhecer alguém que foi morar fora do Brasil para estudar, ou às vezes para trabalhar, para tentar ter uma vida melhor. Coisas que às vezes também vem alguém morar no Brasil, né, para tentar ter uma vida melhor, certo? Aqui era pra gente, esse caso, no caso, né, tivéssemos em sala de aula para que todo mundo conversasse e nós iríamos trocar ideias, trocar as conversas sobre as pessoas que foram morar fora do país, né, e por que elas foram morar fora do país, e também sobre algumas pessoas que a gente conhece que vieram morar no nosso país, tá? Aqui. Assim, eu tentei resumir esse capítulo para vocês, eu li várias vezes, mas assim, é impossível, ele é um capítulo muito, tudo que fala nele é muito importante, então eu prefiro que vocês peguem a apostila
e junto comigo vocês vão, se vocês quiserem ir grifando na apostila, como vocês preferirem, tá? Ir anotando o que vocês quiserem fazer. Mas o interessante seria acompanhar com a apostila. No primeiro capítulo desse livro, quando estudamos a trajetória da humanidade sobre o globo terrestre, de acordo com as teorias atuais, né, aprendemos que a migração faz parte da vida dos seres humanos desde o princípio da espécie. Com certeza, não é de hoje que as pessoas vão para algum lugar ou vêm para cá, né, à procura de vida melhor, à procura de um lar, à procura de, ou até fugindo de alguma guerra, de alguma violência, né, as pessoas procuram trocar de lugar, ir para um lugar melhor, tá? Então essa é a trajetória, cada um para um lado, todo mundo procurando o seu bem-estar. No decorrer de milênios, os deslocamentos populacionais de grupos humanos levaram o Homo sapiens a se espalhar pelos 5 continentes habitados do globo. Atualmente até mesmo ao ambiente inóspito, né, hostil à vida, da Antártica, onde profissionais ligados às atividades científicas permanecem por períodos mais ou menos longos nas estações de pesquisa de seus países. Então, assim, na Antártica é muito frio, então essas pessoas moram lá por opção de trabalho, né? Porque elas quiseram trabalhar nesse ramo, né? Serem cientistas, estudiosas, então assim, eles tiveram que morar lá, tem que ir por causa do trabalho. Após a dispersão da espécie, são muitas as sociedades que se formaram, mundo afora, passaram a se fixar permanentemente e a se organizar em estados, né? Que é o que nós temos hoje. As pessoas vão mudando, uns para cá, uns para lá, uns para o Paraná, uns vão para o Mato Grosso, do Mato Grosso vai para São Paulo, e isso vai fazendo com que o estado vá se organizando e vá se adaptando àquelas pessoas, e as pessoas também que chegam num lugar diferente para morar, elas também vão se adaptando àquele lugar. Agora, dando continuidade aos estudos das populações americanas e africanas, que iniciamos no segundo capítulo, vamos compreender como se configuram os atuais deslocamentos humanos pelo globo. A migração, em especial no que diz respeito aos países da América e da África, tá? Que é sobre estes que nós vamos falar nesse capítulo. América e África no contexto das migrações contemporâneas. Migrantes são todas as pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que nasceram. Já os migrantes internacionais são as pessoas que vivem em países distintos daqueles onde nasceram, tá? Então, migrantes vivem em diferentes lugares de onde eles nasceram. Nasceu num lugar, foi viver e foi se criar em outro lugar. Migrantes internacionais, eles mudam de países, tá? Nasceu num país e vem se criar, crescer, né, casar em outro país. Por viverem em países onde são estrangeiros, são denominados nesses locais de imigrantes, enquanto no país de origem são considerados emigrantes. Por quê? Emigrantes porque eles saíram daquele país. E imigrantes, como está aqui a palavra, imigrantes porque eles vieram para esse país, tá? Estima-se que em 2015 havia pouco menos de 250 milhões de pessoas vivendo como migrantes internacionais, o que significa, em termos proporcionais, quase 3,3% da população mundial. Aqui nessas tabelas eu fiz uma anotação, deixa eu ver, eu fiz uma anotação aqui na minha apostila, olha só, da onde que as pessoas mais saíram, né? Da Síria, olha só, 536%. Muita gente saiu de lá, provavelmente, nós sabemos que lá eles vivem em guerra, né? Eles vivem só com violência, não sei como que pode aquilo, mas assim, lá foi um dos lugares de onde mais saiu pessoas, tá? Provavelmente fugindo da violência, fugindo da guerra, tentando preservar as suas vidas, a vida de suas famílias, né? E aqui nós temos os países com maior número de imigrantes. Bastante também, hein? Olha os Estados Unidos. Comparado com a Alemanha, tá, super na frente, né?
Muita gente. E as pessoas saem mesmo, se eles podem sair, se eles têm que fugir, se eles têm que ter condição ou condição financeira mesmo de estudar, de ir morar, as pessoas vão mesmo. Como é possível notar, houve um crescimento muito intenso no número de imigrantes provenientes da Síria, naquela tabela que a gente viu que tem os dados em verde. País asiático, localizado na região do Oriente Médio, que viu a diáspora de seus cidadãos. O que é diáspora, né? Ele viu a saída, tá? A dispersão, as pessoas foram saindo desesperadamente, porque eles precisavam se salvar, eles precisavam fugir, tá? Dessa guerra, desses problemas que eles tinham lá. Então, diáspora é uma dispersão de grande massa de pessoas. São muitas pessoas saindo ao mesmo tempo. Viu a diáspora de seus cidadãos mais que quintuplicar entre 2010 e 2017. Isso pode ser explicado pela guerra civil que tomou conta desse país em 2011 e se prolongou por todo o restante do período considerado na estatística que vai de 2010 a 2017. Gente, 7 anos guerreando. Sorte de quem conseguiu sair, né? Sorte de quem conseguiu sair e se salvar. Porque quem não saiu provavelmente morreu. A maioria dos que eram contra, por exemplo, o governo, contra os conflitos armados, provavelmente morreu. Houve participação de potências militares estrangeiras, como Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, entre outros que deram apoio aos grupos rebeldes. Esses grupos rebeldes são geralmente as pessoas que gostam da violência, né? Todos, aqui, a Rússia, Irã e o grupo libanês Hezbollah, que apoiaram o governo sírio. Todos os demais países que apresentaram intenso crescimento no número de imigrantes têm em comum o fato de serem africanos. Viu? Desculpa, eu acabei de cometer um erro aqui, ó. Deixa só voltar para vocês não entenderem errado. Os rebeldes são as pessoas que estavam contra o governo, tá? Mas quem agiu com violência foi o governo. Então aqui, Rússia, Irã e o grupo libanês Hezbollah apoiavam o governo cometendo as violências contra as pessoas, tá? Os rebeldes eram os que estavam sofrendo, tá? Desculpa, espero o erro corrigido, tá? Apesar de o caso sírio e de outros conflitos civis gerarem muitos imigrantes mundo afora, o sentido predominante das migrações internacionais contemporâneas, partindo dos países em desenvolvimento rumo aos de economia mais desenvolvida, é fruto principalmente de um aspecto geral da ordem mundial atual: a desigualdade entre os países em termos econômicos e sociais, no que diz respeito às oportunidades de trabalho. Realmente, tem país que não tem oportunidade de trabalho. Muito também por isso que as pessoas fogem, que as pessoas saem do país. Elas precisam trabalhar, elas precisam sobreviver de algum jeito. A conexão global proporciona pelos meios de comunicação, ao espalhar informações sobre o mundo inteiro pelas empresas multinacionais, ao distribuir suas mercadorias e filiais por diversos países e pelo mercado financeiro, ao possibilitar a realização de investimentos internacionais de grandes capitais de forma quase instantânea, contribui para aumentar a consciência das desigualdades globais, né? Isso através desses investimentos, às vezes grandes investimentos nas cidades, nos países, isso já faz com que as pessoas consigam um emprego melhor, né? E isso, eles têm essa consciência de que realmente essa falta de emprego também gera um tipo de guerra, gera uma violência, gera uma pobreza, né? Da mesma maneira, alimenta os anseios dos mais pobres pelas oportunidades existentes em países mais prósperos economicamente ou estáveis politicamente. As razões do predomínio de países africanos entre os que têm aumentado o fluxo de imigrantes são diversas e se alteram de país para país. Elas podem variar desde a violência gerada por conflitos civis, terrorismo e pobreza,
até a busca de oportunidades de empregos por aqueles que têm condições de deixar o país voluntariamente, em geral membros das classes médias, né? Então, assim, a saída dessas pessoas, no caso aqui está falando que tem a saída dessas pessoas da África, por exemplo, né, que saem do país em grandes quantidades, elas também podem ser por causa de violência, ou de algum conflito ou terrorismo, que nem diz aqui, ou por causa da extrema pobreza também. Mas também pode ser porque as pessoas querem procurar em outros lugares, além de grandes oportunidades de trabalho, de ter uma vida melhor, né, desse direito de ter uma vida melhor, eles querem procurar um trabalho, eles querem procurar estudo, né? Então, assim, geralmente, ó, as pessoas de classe média têm um pouquinho mais de dinheiro e conseguem sair, né? Mesmo que às vezes seja forçado, mas também os não forçados, aqueles que querem sair por conta própria, também conseguem. Para compreender melhor como se configuram as diferentes situações que os migrantes vivem e enfrentam em suas jornadas, vamos compreender como se definem algumas das principais categorias de migrantes. Então, vamos lá. Página 44. Conexões, migrantes, refugiados, deslocados, requerentes de asilo e asilados políticos. Gente, não consigo resumir isso para vocês. Não consigo. É uma matéria bem complexa e ela é tudo muito importante, tá? Então, assim, o vídeo fica um pouquinho longo, mas é importante que vocês assistam e que vocês também aí, conforme a prof fala ou o que vocês estão lendo, vocês tirem a conclusão de vocês também, tá? Além do que eu tô tentando expor para vocês, tá bom? Então, assim, ó, as migrações internacionais são um aspecto do mundo contemporâneo que tem chamado bastante atenção nos debates internacionais, uma vez que envolve a interação entre populações de diferentes países e afeta o conjunto das relações internacionais, tá? A maioria das pessoas e famílias que migram para outros países ou por conta de oportunidades de trabalho, como eu falei, ou de estudo, ou laços familiares, ou porque lá tem um parente que mora lá, sei lá eu aonde, na França, e foi morar, ou porque o marido está em tal lugar, ou foi casar, né? E outros fatores que caracterizam um deslocamento voluntário por parte dos migrantes. Estes pertencem, em geral, a grupos sociais de renda média e são relativamente qualificados em termos profissionais. Isto é, com níveis de educação melhores que a maior parcela da população. Então, muitas famílias que migram também, como eu falei antes, não é só fugindo da guerra, da pobreza, da guerra, do conflito, do terrorismo, tá? Muitos migram porque eles querem sair do país e eles têm essa condição de poder estar em outro lugar, né? E aproveitar, passear, viajar. Então, também vão à procura de um emprego melhor, porque eles já são qualificados, eles já têm um grau de estudo, ou eles vão geralmente para procurar um trabalho, né? Um trabalho melhor ou para estudar, tá? Alguns migrantes, contudo, são deslocados forçadamente de seus locais de origem ou de moradia e, embora componham uma parcela minoritária da população migrante mundial, chamam a atenção por causa das condições precárias. Estes são considerados refugiados, tá? Então, eles são refugiados por quê? Porque eles saem, né, forçados do seu país, eles vivem em extrema pobreza, tá? E não tem outro jeito. Ou sai, senão acaba ficando e morrendo. Trata-se de mais de 22 milhões de indivíduos que atravessam fronteiras internacionais em condições forçadas por perseguição, conflitos, violência ou violação dos direitos. Já quando se trata dos mais de 40 milhões que se deslocam pelos mesmos motivos e condições, mas não chegam a deixar o país onde vivem, são considerados deslocados internos. Então, assim,
Temos que saber, tá, que quando eles se deslocam lá dentro do mesmo país deles, eles são os deslocados, tá, como nós estamos verificando aqui na matéria, certo? Ó, são pelos mesmos motivos e condições, mas não chegam a deixar o seu país. São considerados deslocados internos, porque eles andam mesmo ali pelo mesmo país, tá? Por isso são deslocados internos. Há ainda quase 3 milhões de requerentes de asilo para refugiados, que são aqueles que fizeram a solicitação do status de refugiados para organismos internacionais e aguardam resposta, tá? Quando eles precisam, né, eles pedem asilo e eles têm que aguardar a resposta do governo para ver se o governo vai aceitar ou não. Somados, os refugiados, os deslocados internos e os requerentes de asilo totalizam mais de 65 milhões de pessoas em situação precária de deslocamento forçado dentro ou fora de seus países, ao redor do globo, como é possível verificar no gráfico ao lado. Então, assim, no total, entre refugiados, deslocados internos e os requerentes de asilo, são mais de 65 milhões de pessoas que vivem em situação precária, extrema pobreza. Eles são forçados a sair de seu lugar de residência, tá? E eles acabam ficando ou lá dentro do país mesmo onde eles moram, apenas mudam de cidades às vezes, ou eles preferem mudar até de país, tá? Uma quarta categoria de pessoas deslocadas à revelia, né, de suas vontades, são os asilados políticos. Estes são em bem menor número, geralmente casos individuais de pessoas que alegam perseguição política, quase sempre por parte dos governos. Então, às vezes, a pessoa é política lá no seu país, né? Ele é um político e ele sofre algum tipo de perseguição ou alguma ameaça, tá? No seu país, dentro desse meio da política onde ele vive, e ele se sente ameaçado. O que ele vai fazer? Ele vai lá em outro país pedir esse acolhimento, pedir esse asilo político, tá? Daí o presidente do país onde ele pediu esse asilo vai ver, né? Vai perguntar vai pensar, né? Vai pensar se ele pode aceitar essa pessoa ou não, tá? Desculpa aí, só deu um negocinho aqui, meu computador tá... Beleza, vamos para em frente. Migrantes americanos. O continente americano representa considerável população de migrantes internacionais, em que se destaca o fluxo latino-americano para países europeus e principalmente para os Estados Unidos, lá da maior população de imigrantes do mundo, lar da maior população de imigrantes do mundo, com 46,6 bilhões de seus habitantes são estrangeiros. Oxi, bastante gente, né? Bastante gente estrangeira morando lá nos Estados Unidos. Entre os países que contam com o maior número de seus habitantes, de seus cidadãos emigrados, ressalta-se o México como o segundo maior emissor mundial, com 12 milhões de imigrantes, atrás apenas da Índia, com 15 milhões, segundo dados de 2016. Sai muita gente do México, né? Vocês sabem aquela fronteira que tem do México, entre o México e os Estados Unidos, né? Por lá a gente vê na TV, já viu várias vezes, já foi até caso de uma novela para mostrar como que é a realidade das pessoas que tentam atravessar por lá, né? Muitas morrem no caminho, muitas não aguentam o tranco, sendo que lá é uma fronteira onde eles atravessam ilegalmente, tá? Aqui no mapa ao lado, nós podemos perceber a Colômbia, que ela se destaca pela enorme quantidade de deslocados internos em razão da guerra civil no país, onde grupos
de guerrilheiros, milícias contrárias ao governo, né, se enfrentam há mais de 50 anos. Então, assim, é complicada a vida da Colômbia, né? Por isso que as pessoas saem de lá. Também sempre com primeira coisa que vem na cabeça, preservar a vida, tá? Migrações internacionais e o Brasil. Com uma nova lei de imigração aprovada em 2017, o Brasil tem na atualidade uma abordagem humanitária e relativamente aberta a estrangeiros residentes no país. Porém, ao contrário do que ocorreu em boa parte do passado nacional, hoje há apenas... Hoje há apenas uma pequena porção de imigrantes entre os brasileiros. Cerca de 750 mil. São poucas pessoas mesmo, né? Mas ainda podemos considerar que o Brasil é um país bom para se morar, né? Não podemos reclamar. Apesar de algumas coisas que você vê por aí, né? Pelo jornal, algumas coisas que te deixam meio, né, estressados, assim, mas que nada. Isso você dá um jeitinho. Mas é um país muito bom para morar. Pessoal, assim, ó. Eu vou retornar na próxima aula com vocês essa parte aqui, ó. De migrações internacionais e o Brasil, tá? Por enquanto, eu vou parar aqui na página 45, tá bom? Queria pedir mais uma coisa para vocês. Lembram daquele trabalho, daquele cartaz que eu pedi para vocês sobre... que eu separei para vocês aquele cartaz que cada um ia fazer um trabalho sobre uma parte da apostila a partir do capítulo 2, tá? Então, assim, eu quero que... Hoje eu não vou dar atividade da apostila, mas mesmo assim vocês têm que ir resolvendo e me mandando as fotos. Mas eu quero que vocês façam um pequeno cartaz, tá? Pode ser até em uma folha de sulfite. E que vocês, depois de feito esse cartaz, um trabalho